Estamos aqui mais uma vez no Nutrigen Convida. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Diogo. Dr. Diogo é fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e neuromodulação. Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado, mais uma vez. Isso. Para quem não se lembra, eu tive com o Dr. Diogo em Dubai. O Dr. Diogo é paulista, mas mora em Dubai hoje em dia, atende lá numa super clínica e veio passar 2 dias aqui. Eu convenci ele a vir atender aqui em Recife, na Nutrigen, e alguns pacientes estão sendo privilegiados aí com a consulta do Dr. Diogo. E aí vamos falar um pouquinho do que é a microfisioterapia, né, Dr. Diogo? Fala um pouquinho. Pois é, desde 2011 eu me formei em microfisioterapia através, né, da fisioterapia que eu conheci, e a partir daquilo a minha vida ela mudou, o meu olhar como paciente ele mudou. Então a microfisioterapia ela é um trabalho de terapia manual sutil. Hoje a gente tem também a terapia manual evolutiva, que, para falar a verdade, são terapias que vão acessar a mente via corpo, porque as memórias ficam incorporadas. Então, todo o nosso padrão comportamental, o nosso padrão metabólico, ele vem de situações que a gente passou na nossa vida. Isso é importante, mas quando isso ultrapassa a capacidade do corpo em se recuperar, é onde o organismo ele não consegue mais se restabelecer. E aí que vem o sintoma, vem a doença, e aí a gente pode ajudar. Isso, e a gente sabe que a microfisioterapia, ela entra em vários aspectos relacionados à saúde. Mas fala um pouquinho como o intestino é afetado, né, pela parte emocional e como a microfisioterapia pode ajudar nisso. Você já deve ter ouvido falar que o intestino é o segundo cérebro. Isso é um conceito que já se fala há muito tempo. Eu posso até ousar dizer que o intestino é o primeiro cérebro. Eu digo muito isso. Né? Porque ele é formado primeiro. Existe uma formação hierárquica no nosso corpo. E existe uma ligação entre a mente e o intestino, através do nervo vago, que é o maior nervo craniano que sai do cérebro e vai até o intestino. Só que ele não vai só até o intestino. Ele passa pelo diafragma, pela parte pulmonar, pela parte cardíaca. Então, o nosso trabalho, quando há um acesso, principalmente dessa parte emocional, a gente tem um acesso direto ao intestino. Você já deve também ter ficado ansioso uma vez na sua vida e ter tido dor de barriga. Então por quê? Porque há um sistema que é afetado por uma emoção e o corpo ele responde. Então como é que isso acontece quando você tem um processo de disbiose ou um processo crônico intestinal, até uma doença autoimune de Crohn, por exemplo? Então será que isso não é uma associação entre a sua genética, o seu estilo de vida, a emoção que você teve, e isso gerou uma situação que está transbordando o potinho? Então, se você ficar ainda enxugando o que o pote transbordou, é onde só entra um tratamento sintomático. Está na hora da gente entrar no potinho. Está na hora da gente entrar em genética, saber como é que você é, como é que é o teu funcionamento e como é que é o padrão emocional que fez com que o teu corpo gerasse o que a gente entende como sintoma ou doença. Então está na hora da gente olhar essa forma de olhar o paciente como a causa principal. E aí que entra principalmente os tratamentos integrativos. Isso, e a fundo mesmo, né? Na individualidade do paciente, para não deixar a doença acontecer. Exatamente, porque quando a doença acontece, é o pote que transbordou. E muitas vezes a medicina clássica, ela é necessária. Ela precisa entrar para tirar a pessoa de uma agudização. Só que ficou crônico, geralmente a medicina clássica ela acaba não tratando realmente como deveria, exclusivamente. Então ela continua, a gente nunca é contra a medicina nenhuma, Isso, pelo contrário. Nenhum. Eu acho que os tratamentos se integram. Os tratamentos se integram. Então o olhar para a emoção é importante, mas será que ele é prioridade? Às vezes ele é, às vezes não. Às vezes o olhar é nutricional, às vezes o olhar é médico, às vezes o olhar é emocional. Então a gente entra com tratamento integrativo, a psicoterapia, microfisioterapia, tratamento nutricional, médico, são tratamentos funcionais visando saúde. E enxergar o paciente como um todo, né? Com tudo isso aqui que a gente está conversando. E aí, Diogo, fala um pouquinho, né? A microfisioterapia ela é feita com toques. O toque na microfisioterapia, ela consegue, na maioria das vezes, liberar esses bloqueios. A gente sabe que muitas vezes tem bloqueios que acontecem ainda na gravidez, né? Quando o feto está dentro da barriga ou com algum trauma na infância. Fala um pouquinho como a gente consegue, né, a liberação desse fluxo de energia que muitas vezes está preso ali
no emocional do paciente. Tá, e eu falo uma coisa importante. A gente não apaga a memória. Memórias não são apagadas, lembranças não são apagadas. Nem por hipnose, nem pela microfisioterapia, pela psicoterapia. O que acontece é o quanto o seu organismo, quanto o seu cérebro, de forma subconsciente e inconsciente, ele ainda volta naquela informação que foi um problema. Uma separação que aconteceu com 12 anos de idade. Essa separação, ela gerou o que no seu corpo? Existe uma forma super individual de como é que aquela pessoa foi afetada por aquilo. Não existe um padrão, existe uma individualidade. A partir daquela situação, hoje, no trabalho, no relacionamento, com os filhos, na família, ela pode ainda ser... existe uma interferência daquela informação de trás com os dias de hoje. O nosso objetivo é acessar isso via corpo e trabalhar nessa informação para que o cérebro não entre mais nessa referência. Então hoje você pode tomar decisões diferentes na sua vida porque o teu organismo funciona melhor. Você tem mais energia, você tem mais capacidade, você sabe lidar melhor com os níveis de estresse que você passa. Esse é o principal objetivo. Aí você muda. E aí você tem mais possibilidade de um suplemento entrar no seu corpo de uma maneira muito mais eficaz, porque o seu sistema é mais funcional. A nossa medicina é funcional, né? Então a gente vê o paciente como um todo e de forma funcional. Você tem que funcionar. Só que funcionar, eu gosto de falar que nós somos atletas de alto nível daquilo que a gente faz. Então a performance para um atleta de alto nível é ganhar um campeonato. E para você que trabalha, é performar. Para você que é mãe, é performar com seus filhos. Então para isso, você precisa de um excelente combustível. Alimentação, emoção, parte física, é tudo de forma integrada. Uma hora ou outra você vai precisar de mais de um do que do outro. Mas de uma certa forma a gente sempre precisa de uma maneira integrada para performar. Isso, e por isso que eu sou fã, né, do trabalho de Dr. Diogo, porque muitas vezes, gente, nem sempre é só comida, nem sempre é só genética, nem sempre é só teste. Muitas vezes isso tudo vai ter que ter, mas essa parte emocional precisa existir também, né? Muitas vezes são pacientes que têm questões mais importantes, né, que aconteceram durante a vida e que a gente tem que também ajudar o paciente a conseguir lidar com isso. E eu queria agradecer, né, a vinda do Dr. Diogo aqui. Né, ele está sem tempo para nada, um paciente atrás do outro, mas se Deus quiser ele vai voltar. Ele vai estar aqui com a gente de novo, bem rapidamente, se Deus quiser. Amém.